Opa, Felipe Fontoura falando aqui do blog Dev Samurai e hoje a gente está na nossa sessão de perguntas e respostas, sessão Pergunte ao Felipe. E quem não sabe como realizar quem não sabe como perguntar, acessar essa sessão, o nosso blog devsamurai.com.br tem um menu superior que tem lá Pergunte ao Felipe, a qual você tem a chance de perguntar o que você gostaria de saber de um profissional relacionado à área de TI, carreira e programação. E hoje a pergunta é do Heitor e a pergunta dele é o seguinte: como é a rotina de um programador e quais são as suas funções de um estagiário em empresa de TI? Heitor, isso varia bastante, claro, varia de empresa para empresa, estágio de estágio, mas o que eu entendo, novamente, o que é um estágio? Um estágio, antes de tudo, ele é um processo de aprendizado. Então você vai, como um estudante, tendo N habilidades que você aprendeu na sala de aula, que ainda não são comprovadas profissionalmente, porque você não aplicou isso numa empresa, mas você já tem uma série de habilidades a qual você vai aperfeiçoar. Todo profissional ele passa por 3 grandes etapas na vida dele e você vai caminhando da primeira até a terceira à medida que você vai tendo mais experiência. E a primeira etapa é você lidar com a parte técnica do assunto a qual você está aprendendo. Então, se de repente você está lá, no caso aprendendo programação, você vai aprender sobre tecnologias, linguagens, banco de dados, essas coisas um pouco mais técnicas. O segundo é você se preocupar com o seu cliente. Então, de repente, e prover soluções para esse seu cliente. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um sistema um pouco mais complexo, vai fazer um programa e, quiçá, de repente, até um RP, alguma coisa, dependendo de como que você tiver, um game mais complexo. E a terceira, última etapa, você vai se preocupar em como melhorar essa sua solução que você criou. Então, na última etapa, você não está mais preocupado com a parte técnica, porque você domina muito bem essa parte. Você não está mais preocupado em criar coisas para o seu cliente, mesmo que o seu cliente, de repente, possa ser o seu usuário e você seja o empregado de uma empresa, ok? Sempre existe essa relação de cliente-fornecedor. E sim, você está preocupado, como no terceiro estágio, em prover grandes soluções para isso, como integrar, como prover grandes coisas para esses seus clientes. E agora falando um pouco mais específico da sua pergunta, como é a rotina de um programador? Então vou dividir essa sua pergunta em duas: rotina de um programador. Bom, basicamente a rotina de um programador é programar. Claro que isso é brincadeira, mas qual é basicamente a rotina de um programador? Ele senta, discute os requisitos de usuário, requisitos de um projeto, e dependendo do modelo de gestão que você estiver adotando, se estiver adotando o modelo RUP, que a gente fala, modelo cascata, você vai para reuniões, você recebe um requisito de um analista de negócio, em que esse analista de negócio vai dizer para você o seguinte: olha, faça a tela tal, resolva tal problema, ou um analista de sistema pode fazer isso para um programador, se esse programador não for tão experiente. Se você tiver no modelo de gestão ágil, você vai ter lá as reuniões que a gente chama reunião de Sprint Meeting, a qual vai ser aplicado ou solicitado o que seja resolvido, e você vai sentar e resolver com alguns requisitos. A diferença do primeiro com o segundo é que a gestão ágil ela faz esse ciclo de uma maneira um pouco mais rápida. Normalmente, a cada semana você senta com essa reunião e vocês definem em ordem de prioridade, senta e programa para executar. Além disso, dependendo da operação que você tiver, você vai estar prestando algum tipo de suporte para os seus clientes indiretos ou diretos. Indiretos, de repente, são os clientes do seu software, ou então diretos são os seus clientes diretos, são aquelas pessoas que estão ligadas diretamente a você, como por exemplo o seu chefe, o seu líder ou coisas desse gênero. Você também vai estar realizando atividades de pesquisa, a qual você vai precisar resolver um determinado problema. Então chega um problema para você resolver, você vai pesquisar na internet, vai pesquisar em livros, vai pesquisar até inclusive na sua biblioteca que está aqui. Agora a segunda parte: quais são as funções do estagiário na carreira de TI? As funções do estagiário é basicamente aprender. Então, como você ainda está nessa primeira etapa
das 3 etapas, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que lidar com tecnologia e é entendível isso. Quem não estiver entendendo, se você tiver uma empresa que não entende isso, toma cuidado com a sua empresa, com essa empresa que está pretendendo te contratar, ok? Então você vai ficar ali muito ligado à parte tecnológica. Por muitas vezes você vai fazer algumas atividades um pouco mais rotineiras, como por exemplo algum tipo de cadastro de cliente, alguma coisa, porque você está lidando ainda com essa parte tecnológica. A parte para subir para esse segundo estágio, que a gente comenta que é a parte que você vai criar soluções mais complexas, você precisa ter um pouco mais de experiência, que fatalmente vai ser resultado desta primeira etapa, a qual você vai estudar. Então, por mais chato ou mais complicado e complexo que pareça ser essa primeira etapa, eu sugiro você que caia logo de cabeça. Quanto mais você estudar, quanto mais você dominar essas técnicas e tecnologias, mais rápido você vai subir para segunda e terceiro nível, ok? Então essa é a minha dica e resposta à sua pergunta, ok? Muito obrigado e até a próxima!